Deus por essa família chamada Comunidade Cristã de Ribeirão Preto, na pessoa do pastor Danilo, pastora Mônica, que tanto nos abraçaram e nos acolheram num momento que nós estávamos passando aqui em Barretos, e somos gratos. Já estamos, acho que eu sou meio ruim de conta, mas eu acho que está indo para uns 5 anos, né? Quase uns 5 anos já, que nós estamos debaixo da cobertura. Para quem não conhece, vocês sempre me veem falando aqui sobre o meu pastor, é esse aqui, eu queria chamá-lo aqui, pastor Danilo Figueira. Graça e paz, queridos. Que alegria tremenda podemos celebrar juntos essa história, 30 anos. Não é pouco tempo, é muita graça fluindo do trono de Deus sobre essa cidade, daqui para muitos lugares. Nós nos alegramos muito com vocês. A palavra de Deus diz que nos incentiva a orar pedindo que Deus nos ensine a contar os nossos dias de tal maneira que nós alcancemos um coração sábio. Ou seja, o tempo não pode nos emburrecer, o tempo não pode nos endurecer, o tempo precisa nos fazer mais sábios no Senhor. E uma das formas que temos para crescer nisso é olhando para trás com gratidão. Amém? Tudo que somos hoje é resultado de uma construção, e essa construção precisa ser cultivada. No ano passado, nós trabalhamos muito em Ribeirão Preto o tema do legado. Você sabe que legado é mais importante do que herança. Herança são os bens que uma geração deixa para outra. Todos nós gostaríamos de receber uma boa herança. Já pensou se descobrisse que você tem um tio ricaço aí, que você não conhecia, que ele deixou uma fortuna para você? Ô glória! Herança é bom, mas herança pode ser consumida em pouco tempo. Legado é diferente. Legado são os valores que construíram a herança. Legado é a história que construiu a herança. Legado é o suor, o sangue, as lágrimas que construíram a herança. Quem recebe o legado tem condição não apenas de receber a herança, mas de levá-la adiante e passá-la multiplicada para a próxima geração. Por isso é muito importante que a igreja celebre. 30 anos é profético, porque 30 anos significa maturidade. Maturidade. Eu acho que agora chegou o tempo dessa igreja se manifestar a Israel. Jesus esteve se santificando, se preparando, se consagrando por 30 anos. Mas ao completar 30 anos, ele se revelou a Israel. E ele o fez, em primeiro lugar, honrando o legado. Eu não sei se você se lembra que o primeiro ato de Jesus público foi descer ao Jordão e pedir para João Batista batizá-lo. João disse: mas eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos seus pés. Jesus falou: mas é necessário que seja assim para que se cumpra toda a justiça. E amados, eu tenho um entendimento muito particular sobre esse gesto. Em primeiro lugar, Jesus se submeter ao batismo de João Batista significa que a partir daquele momento ele estava se identificando conosco, porque o batismo de João era um batismo de arrependimento. E Jesus não tinha do que se arrepender. Aos 30 anos ele não havia pecado, mas ele se submete ao batismo de arrependimento para dizer: eu estou aqui por causa deles, os pecadores. Mas há um segundo sentido. Jesus não podia iniciar o seu ministério sem antes se curvar e honrar aquele que havia vindo antes dele para lhe preparar o caminho. Isso é legado, isso é história. E honrar a história, cultivar a história é muito importante. Não cultuar a história. Quando nós cultuamos a história, nós ficamos presos nela e não avançamos para o que está adiante. Mas quando nós cultivamos a nossa história, contamos a nossa história, então nós nos preparamos para o melhor que ainda está por vir. Quantos creem que o melhor ainda está por vir? Então, eu abraço todos vocês, os pastores dessa casa, que são tão amados e tão amáveis, e trago também o abraço
da Mônica, que não está aqui, mas de toda a comunidade lá de Ribeirão Preto. Eu estou muito bem acompanhado, pastor Gustavo, meu discípulo, de uma geração pela qual eu sou apaixonado. Eu estou apaixonado pela geração dos jovens. Os jovens pastores estão nos enriquecendo. E Gustavo é um exemplar maravilhoso dessa geração e me acompanha aqui nessa festa. Bom, antes de lhe entregar a palavra, eu quero dizer que eu trouxe um presente para vocês. Um novo livro. Mas não é mais um livro. Bom, eu nunca escrevo livros só para serem mais um. É uma forma de repartir riquezas, mas esse aqui é muito especial. Ele nem foi oficialmente lançado, as pessoas nem sabem que ele já está nas minhas mãos. Ele vai ser lançado agora, nesse fim de semana. Nós estamos numa conferência lá em Ribeirão também, a Conferência Alfa de Homens, e lá será o lançamento oficial. Então eu trouxe antes da hora para vocês. Vocês estão tendo a oportunidade de acessar isso antes das minhas ovelhas, tá bom? Mas o que é esse livro, O Bom Tesouro? Depois de 40 anos ministrando a palavra, outro dia eu estava fazendo uma conta e seguramente eu já preguei milhares de vezes, sem nenhum exagero. Eu tenho anotações, esboços de mais de 1000 mensagens. Essas são as que eu guardei em anotações. Sou tão jovem, não é? Mas em dezembro agora, eu entro oficialmente no Clube dos Idosos, completo 60 anos. Então, já recebi as boas-vindas aqui de quem está no clube. Vou me vingar, porque a partir daí vou poder parar naquelas vagas de estacionamento que estão sempre as moscas, enquanto nós, os mais jovens, procuramos um lugar. Então agora eu vou parar o meu carro atravessado em 2 vagas, só para me vingar. Mas ao longo desse tempo, tanta preciosidade o Espírito compartilhou. E o que é esse livro? Na verdade, ele é o primeiro de uma série. É um livro de quase 300 páginas, são 30 capítulos. E são algumas das mensagens mais importantes, impactantes, transformadoras que o Senhor me deu ao longo desse tempo todo. É uma seleção de palavras transformadas em capítulos densos de um livro. É um grande devocional, 30 capítulos, e são mensagens que não estão conectadas, normalmente conectadas uma à outra, tá bom? Então, para você que desanima quando vê um livro de 300 páginas e diz, eu não vou conseguir de cabo a rabo. Bem, esse livro aqui, em qualquer lugar que você abrir, você vai encontrar uma mensagem completa. Então você não tem que necessariamente ler em sequência. E tem algo que acho que é novo, eu não vi ainda. Dentro desse livro, o leitor vai ter um QR Code. E com esse QR Code ele vai ter acesso aos esboços das 30 mensagens que deram origem aos 30 capítulos. Então, para que serve isso? Bem, para o leitor comum serve para ele ter um resumo daquele capítulo, editável. Ele pode inclusive acrescentar anotações dele. Agora, para os líderes, pregadores, aqueles que gostam de ouvir o outro pregar, dar a sua melhoradinha e pregar de novo, está liberado. O esboço está aqui, você entra, baixa, melhora, ministra a palavra de Deus, não é minha, não precisa nem citar a fonte, diga que foi o Espírito Santo quem lhe deu. E esse é o primeiro volume dessa série. Então, está disponível já para você aí. E ao final da reunião, se você quiser, eu dou um tempinho lá ao lado do estande dos livros, para quem sabe autografar e tirar uma foto com você, se você me der a honra. Enfim, é uma forma de deixar um legado. Eu estou trabalhando em deixar legado. Amém? Bem, eu tenho uma palavra para vocês. Quantos têm o coração sedento pela palavra de Deus? Eu espero que você ame a palavra de Deus, porque ela de fato é a base de tudo que nós possamos construir e que permanecerá. Então, já que você ama a palavra de Deus, eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 20.
Nós vamos ler do versículo 7 ao 12, Atos 20, do 7 ao 12. E eu realmente o incentivo a encontrar esse texto na sua Bíblia, não só para acompanhar a leitura, ela está sendo projetada aqui, mas para marcar o texto, para voltar a ele durante esses próximos dias. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Subindo de novo, partiu o pão e comeu, e ainda lhes falou largamente até o romper da alva, e assim partiu. Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. Eu imagino que a maioria de vocês conhece esse texto, fica impressionado com a história do jovem que caiu do terceiro andar dormindo durante a pregação de um apóstolo, mas ele não será o meu foco é a igreja. Sabe, eu acho que fará muito bem aos irmãos, nessa comemoração de 30 anos, tentar fazer uma avaliação de o que é a comunidade cristã de Barretos agora, em 2025. Que a comunidade cristã de Barretos é a soma do que cada um de vocês é. Eu estou muito impactado com essa perspectiva. Eu voltei recentemente de uma viagem à Turquia, levei um grupo de pouco mais de 20 pessoas à Turquia, para mergulharmos na mensagem de Cristo às 7 igrejas do Apocalipse, que são a mensagem de Cristo à sua igreja em todos os tempos. E enquanto Jesus avalia a igreja, eu fico pensando: meu Deus, o que tu falarias de nós? Que mensagem o Senhor teria para transmitir ao anjo da igreja em Ribeirão Preto, em Barretos? Estou muito preocupado em saber o que o Senhor está pensando de nós como igreja. Porque a gente, às vezes, faz a própria avaliação, não é? Eu acho que você faz. Você olha para a sua igreja e diz: bem, isso aqui é uma bênção, isso aqui não é bem como eu gostaria que fosse, mas assim está. Faz as suas críticas, os seus elogios. Às vezes, vamos além, nós nos preocupamos em como o mundo está nos vendo. Qual é a repercussão daquilo que nós somos lá fora? Às vezes nós nos comparamos com outros grupos cristãos, outras comunidades. Dizemos, olhando para o lado, se estamos bem ou mal. Mas nada disso interessa de fato. O que interessa é saber o que Jesus pensa da igreja. E o que eu quero, amados, nessa noite aqui, é olhar para uma fotografia de uma igreja saudável, funcional, abençoada, para tentar compará-la com aquilo que a gente vive, com o propósito de que, se algo está desalinhado em nossa vida, nós possamos alinhar. E se nós encontrarmos essas marcas de saúde na nossa comunidade, então que nós levantemos as mãos para os céus e possamos agradecer a Deus e valorizar isso. Nós vivemos uma crise nesse tempo. É escandaloso o número de pessoas que passa pela igreja. Gente que vem, alguns se convertem, outros apenas se empolgam, mas tempos depois já não estão mais aí. Uma parte deles se desviou, outra parte apenas desigrejou. Se você os encontrar, eles vão dizer que são crentes, que creem no Senhor Jesus, que estão vivendo uma vida reta, só não querem a igreja. E eu fico me perguntando por que pessoas passam por uma igreja, e especialmente pessoas que passam por uma igreja bíblica, saudável, e não permanecem. Essa resposta não é fácil.
Mas eu acredito que uma parte delas, pelo menos, não permanece porque tem expectativas erradas acerca do que seja vida de igreja. O que é vida de igreja? Se nós temos a expectativa errada, nós vamos nos frustrar. Convenhamos, queridos, a gente que frequenta a igreja como se fosse uma grande loja de conveniência ou um supermercado onde se vai aos fins de semana para se abastecer para os próximos dias e nada mais do que isso. Gostam daquele lugar, gostam do produto que é vendido ou oferecido, mas se abrir um supermercado mais moderno na esquina do lado, é fácil que essas pessoas migrem, porque são apenas clientes. Há outros que tratam a igreja como uma espécie de pronto-socorro, sabe? No dia que estão sangrando, machucados, correm para a igreja em busca de cura, de consolo, de apoio, e quando são curados, vão embora, porque afinal de contas ninguém quer viver num pronto-socorro. Eu não sei se ao chegar aqui você viu escrito aí na porta, postinho do Eric. Não viu, porque não é a isso que se presta essa instituição. Essa igreja é uma comunidade cristã, é uma família cristã. Aqui nós estamos para nos relacionarmos com Cristo e uns com os outros em aliança, debaixo de uma liderança espiritual e cumprir o nosso papel de sermos embaixada de Deus, representantes do reino na nossa geração. E o que eu quero é mostrar uma fotografia para vocês de uma igreja saudável, só que existiu há 21 séculos, a fim de que nós nos comparemos com ela. Eu estou me referindo à igreja de Troade, essa igreja sobre a qual nós lemos o texto. É uma fotografia, esse texto é uma fotografia da igreja, em palavras. E ele vai nos ajudar, eu espero que ele ajude a compreender o que é vida de igreja. É sobre isso que eu quero falar nessa noite, vida de igreja. Repita comigo, vida de igreja. Você já sabe o que é vida de igreja? Será que as suas expectativas estão corretas? Vamos lá. O que é vida de igreja? Ou no que consiste vida de igreja? Eu estou falando de igreja saudável, porque há igrejas que não são saudáveis. Há igrejas que são tóxicas, há igrejas que não são saudáveis nem na doutrina, nem nos relacionamentos, nem no testemunho, e elas não cooperam com o plano de Deus, na verdade. Eu estou falando de uma igreja saudável. Como é a vida dessa igreja? Bem, lendo esse texto aqui, irmãos, eu percebo que vida de igreja tem rotina. Você sabia que vida de igreja tem rotina? O texto começa dizendo assim: no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, como sempre faziam. Era a rotina daquela igreja, assim como de todas as igrejas do primeiro século, e continua sendo assim até hoje, que no primeiro dia da semana, os irmãos se reunissem para celebrar a Deus, cultuar, ouvir a palavra, ter comunhão uns com os outros, partir o pão. Rotina. Diga comigo, vida de igreja tem rotina. Eu não sei como isso soa ao seu coração. Talvez ao ouvir a palavra rotina você já se feche, porque você entende, quem sabe, rotina como mesmice. E não são sinônimos. Quando eu falo de rotina, eu estou falando sobre hábitos virtuosos, sobre coisas que se repetem para o nosso bem. E eu diria que as rotinas, sob certo ângulo, irmãos, são mais importantes do que as novidades na nossa vida. Talvez você não tenha gostado da minha afirmação, afinal de contas nós estamos aqui numa conferência de avivamento, e avivamento é novidade, pastor. Você está querendo dizer que as mesmas coisas repetidas são mais importantes? Sim, sob certo aspecto, sim. Você quer argumentos? Deixa eu fazer uma pergunta.
Quantos de vocês tomaram um banho hoje? Levantem a mão. Se você não tomou um banho, por favor, não levante esse braço perto do seu irmão. Tomou banho hoje? E ontem também? E anteontem também? É sério que você toma banho todos os dias? Escova os dentes também todos os dias? Quando você desperta, levanta da cama, vai ao banheiro, se olha no espelho, toma aquele susto, mas dá um jeito, se arruma, se escova para sair. Rotinas. As rotinas são essenciais à nossa saúde. Eu estou falando de hábitos virtuosos. Numa igreja saudável, as rotinas são fundamentais. E eu estou aqui para que você comece a valorizá-las, porque às vezes, veja, nós estamos numa geração treinada para novidade. E a igreja entrou nessa briga. Alguns ministérios estão... Eu conheço pastores que estão a ponto de morrer, porque eles precisam inventar um show pirotécnico a cada domingo. Eles precisam fazer algo bombástico e diferente para que a sua clientela permaneça, porque afinal de contas, os que estão ali estão em busca apenas de novidade. Essas igrejas são, na verdade, verdadeiras rodoviárias. Muita gente passando, pouca gente ficando. E os pastores estão morrendo. Nós deveríamos, antes de qualquer coisa, estabelecer o que deve fazer parte do nosso dia a dia. E por mais que se repita, e se repita, e se repita, é importante e precisa ser valorizado. Amém, meus irmãos? Eu diria que o novo é empolgante. Eu quero o novo, eu vou falar do novo também. Fique tranquilo. O novo é empolgante, mas o de novo é essencial. De novo me reunindo com os meus irmãos no domingo para adorar. De novo frequentando a minha célula para cooperar com o meu líder, ser treinado, formado, discipulado, ganhar vidas. De novo participando de uma reunião de oração, de uma vigília, novamente, novamente, novamente. E é assim que as novidades chegam no meio das rotinas virtuosas. Estando 120 reunidos no mesmo lugar, de repente, veio do céu o som como de um vento impetuoso e encheu o lugar onde estavam. E o Espírito Santo foi derramado. Avivamento, mas de onde nasceu o avivamento? Do nada, não, da rotina dos crentes reunidos de novo para fazer as mesmas coisas de sempre. Eu, graças a Deus, tenho uma família linda, filhos que se eu posso usar essa palavra de uma maneira positiva, me dão muito orgulho, muito prazer. E agora um netinho maravilhoso. Essa família, às vezes, viveu momentos assim, completamente fora da curva. No ano passado, por exemplo, eu peguei meu filho, minha nora, minha esposa, e nós fizemos uma viagem à Suíça. Maravilhoso. Primeira vez, deixei o meu rim empenhado lá, porque é um lugar caro. Mas curtimos uma semana na Suíça. Tiramos fotos maravilhosas nos Alpes. Guardamos recordações que provavelmente não esqueceremos. Foi uma novidade. Mas eu quero te dizer que o que a minha família não é exatamente resultado dessas viagens inesquecíveis. É resultado de nos sentarmos à mesa, dia após dia, para comermos juntos, para conversarmos, para orarmos agradecendo o pão, coisas que nós fizemos milésimas vezes. E foi isso que foi edificando a nossa casa. Vida de igreja tem rotina. Amém? Alegre-se com isso.
Valorize as rotinas às quais você é exortado a manter. Sua célula, seu culto, sua vida de oração, sua vida devocional. Tudo tem propósito na casa de Deus. Aliás, esse é o segundo ponto que esse texto me mostra. Vida de igreja tem propósitos. A palavra diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos, com o fim de partir o pão. Ou seja, aquela reunião tinha um fim, tinha um propósito. Eles estavam ali especialmente para partir o pão, tomar a ceia juntos, lembrarem-se da morte do Senhor em comunhão uns com os outros. Propósito. E propósito é muito importante. Aliás, pastores, não apenas Eric, Débora, mas todos os demais que estão aqui, nós, os pastores, precisamos estar sempre atentos ao propósito das coisas. Na igreja não pode haver nada sem propósito. E vocês, os crentes em geral, deveriam ser curiosos quanto ao propósito de tudo. Você sabe que o questionador, tem dois tipos de questionador. Tem um questionador que questiona porque ele quer prevalecer, ele quer, na verdade, confusão. Com esse eu não perco tempo. Mas tem um questionador que é virtuoso. Ele questiona para entender, ele pergunta sempre, porque ele não quer só uma coreografia, ele quer um motivo. E todo crente deveria ser assim, irmãos. Quer ver uma coisa? Por que você levanta as suas mãos enquanto está adorando? Ué, pastor, eu cheguei aqui, olhei para o lado, vi que tinha um com a mão levantada, o outro com a mão levantada, então aqui estou eu, com as mãos levantadas. Como um papagaio que repete coisas que não entende. Não, você deveria entender por que levantar as mãos. Eu não levanto as mãos porque os outros fazem. Eu levanto as mãos porque esse é um gesto espiritual. Eu entendo. Ele é um sinal de rendição diante do Senhor. Eu estou dando glória a Deus. Eu estou rendido diante da sua majestade e soberania. Meu culto é racional, eu entendo o propósito. Sabe por que eu fecho os olhos? Porque é cacuete de crente para orar. Não, eu fecho os olhos porque isso me mantém mais concentrado. Na verdade, eu não quero me distrair com outras coisas. Eu fecho os olhos com propósito. E tudo na igreja, numa igreja saudável, tem propósito. E se não tem mais propósito, porque algumas coisas se tornam obsoletas. Tem coisa que tem propósito por um tempo. Se torna obsoleta, precisa ser esquecida e substituída por outra. Sabia disso? É verdade. Por exemplo, quem foi que mandou Noé construir a arca? Alguém aqui sabe? Quem foi, irmãos? Deus. Deus mandou Noé construir a arca. Aquilo lhe custou muitos anos, muito sacrifício, muita chacota, e ele construiu a arca. Importantíssimo, a arca o salvou com toda a sua família. Mas depois do dilúvio, quando as águas baixaram, Deus abriu a porta da arca e disse: Noé, sai da arca. Mas não era sai para voltar no final do dia. Esquece a arca. A arca não serve mais, ela já cumpriu o seu propósito. Ela se tornou uma estrutura obsoleta. A partir de agora, se você continuar insistindo na arca, você não vai viver o próximo capítulo, porque o seu próprio próximo capítulo não é na arca. Não tem mais propósito. Se você acompanha uma igreja saudável ao longo dos anos, você vai ver certas estruturas, certos hábitos, certos programas sendo usados por um tempo e depois descartados, porque não tem mais propósito. Normal. E se algo hoje na vida das nossas igrejas, pastores, a gente olha e fala assim: qual é o propósito disso? Se não consegue uma resposta, então joga fora, pelo amor de Deus, só está pesando. Porque vida de igreja tem propósito.
Porque somos uma igreja em células. Em Ribeirão Preto, nós decidimos, aliás, Deus decidiu por nós, sermos uma igreja em células. Nós não somos uma igreja com células. Lá em Ribeirão, não. Nós somos uma igreja em células. Ou seja, só está na igreja quem está num pequeno grupo. E por quê? Não sei, é porque é a lei dessa igreja. Não, é porque é a única maneira que nós temos de formar, acompanhar, pastorear uma multidão. E como Deus não me chamou para ser um animador de auditório, me chamou para ser o pastor de ovelhas, eu preciso que as ovelhas entrem num aprisco para serem cuidadas, contadas, acompanhadas, tratadas, curadas. A única forma de pastorear uma multidão é nos pequenos grupos. Esse é o propósito. É por isso que nós insistimos com todos que paguem o preço por estar numa célula. E com constância, às vezes nos cursos de domingo eu digo: você que está aqui sempre, você que frequenta essa igreja, você que inclusive traz os seus dízimos e entrega aqui, você que fala para as pessoas que você é da comunidade cristã de Ribeirão Preto, se você não está numa célula, você está mentindo. Você não é da comunidade cristã de Ribeirão Preto. Isso é nós lá, tá, irmãos? Você é um eterno visitante. Porque aí, no meio de milhares de pessoas, eu não tenho como responder pela sua vida. Não tenho. A palavra de Deus diz que nós devemos obedecer os nossos guias, os nossos líderes espirituais, porque eles velam pelas nossas almas como quem há de prestar contas a Deus. Está lá em Hebreus. Como é que eu vou prestar contas a Deus de uma vida que está perdida no meio de uma multidão? Não tenho, não assumo. Então eu digo para essas pessoas: enquanto você não está num pequeno grupo, você é um amigo da casa. Como amigo da casa, você pode vir, pode comer, pode se relacionar conosco com liberdade, fique à vontade. Você pode ir à minha casa e ter uma certa liberdade como um amigo da casa, mas se eu morrer, não tem herança para você, porque a herança é para a família. Eu só estou dando um exemplo do que é propósito. Na nossa igreja, células têm propósito. Tudo tem propósito. Amém? Outro dia eu subi ao púlpito e eu percebi que havia uma banqueta com os microfones lá no fundo. Eu olhei para aquilo e falei: qual é o propósito dos microfones de socorro? Porque tem o oficial e tem o que é de socorro para quando esse falha, não é? Qual é o propósito do microfone de socorro? Está lá no fundo e não aqui. Não tem propósito. O que eu fiz? Chamei o técnico de som e falei: vamos dar propósito àqueles microfones? Diga comigo: vida de igreja tem propósitos. E é bom que você saiba quais são os propósitos e da mesma forma os valorize. Mas vida de igreja também tem novidade. Tem oportunidades únicas. O texto diz que no primeiro dia da semana, estando nós reunidos com o fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os. Opa, uma novidade! Naquele domingo, ninguém mais, ninguém menos do que Paulo estava pregando. Amados, aquilo não era normal. Paulo estava ali e no dia seguinte já não estaria mais. Eu não sei você, mas eu pagaria caro para estar num culto onde Paulo, o homem que escreveu mais da metade do Novo Testamento, estava derramando a sua sabedoria numa pregação. Eu pagaria caro. E você? Mas não adianta, a gente não vai frequentar uma sessão espírita para tentar ouvir Paulo, então deixa para lá, não é possível. Mas se você estivesse naquele tempo, faria muito bem em estar presente. E olha que o Paulo estava empolgado. E eu acho que o Lucas, que é quem escreve o texto, estava meio chateado com a empolgação dele, porque Lucas enfatiza 3 vezes que Paulo estava falando demais.
Ele prolongou o seu discurso, a sua pregação, até a meia-noite. Não sei que hora começou. Mas, amados, o que tem que ser validado aqui é o fato de que naquela reunião rotineira havia uma novidade. E numa igreja saudável também isso acontece. Oportunidades únicas que nós só vamos desfrutar se nós estivermos presentes. Se você não estiver presente, você perde a chance. Já pensou se um daqueles 120 irmãos que foram visitados pelo Espírito Santo no dia de Pentecostes tivesse faltado justo naquele dia, porque o time dele ia jogar e era a final da Libertadores, e ele teria saído feliz ou triste, dependendo do resultado do jogo, mas teria perdido o derramar do Espírito, porque foi naquele dia. De repente, eu gosto dos de repentes de Deus, mas os de repente são para aqueles que estão presentes. Pensa em Tomé. Os discípulos estavam reunidos num domingo, primeiro dia da semana, e de repente quem aparece? Jesus ressuscitado. A primeira aparição dele aos discípulos. Mas o vacilão do Tomé não estava lá. Não sei onde ele estava. E porque não estava lá, perdeu a oportunidade daquele encontro. E quando lhe contaram, ele disse: não creio, só creio se tocar. Ainda bem que Jesus foi misericordioso e apareceu no domingo seguinte. Deu uma segunda chance. Mas às vezes não há segundas chances e nós perdemos. Eu quero dar graças a Deus pela sua vida, porque essa não é uma noite normal. Essa é uma noite especial, não faz parte da rotina da igreja fazer uma conferência e comemorar 30 anos. E eu estou longe de ser um apóstolo Paulo, mas não estou sempre aqui. Que bom que você valorizou essa noite. E eu espero que a novidade dessa noite acrescente muito a sua vida, amém? Porque vida de igreja tem novidade. Sabe, queridos, quanto mais você estiver presente, mais possibilidade você tem de ser surpreendido por algo que Deus providenciou. Não que a ausência seja um pecado, não é uma questão de pecar ou não. É uma questão de aproveitar ou não. Os que se fazem presentes são sempre mais enriquecidos e vivem experiências extraordinárias na presença de Deus. Mas vida de igreja também tem preço a ser pago. Quem aqui descobriu que ser crente custa? Levanta a mão. Sério que você descobriu isso? Mas faz parte do pacote. Vida de igreja tem preço a ser pago. O texto diz que Paulo, empolgado, exortava-os e prolongou o seu discurso até a meia-noite. Até a meia-noite foi só a primeira etapa, depois ele continuou. Agora, sabe o que eu acho admirável nessa igreja? É que todos estavam ali, interessados, pagando um preço. Porque não me venha dizer que porque era Paulo não cansava. Nós somos gente. A nossa mente, o nosso corpo consegue absorver bem as coisas durante algum tempo. Depois nós nos cansamos. Eu acredito que os irmãos de Troade estavam a partir de certo momento cansados. Mas continuavam lá. Porque afinal de contas, a palavra de Deus estava sendo ministrada por um homem tremendo, e perder aquilo, eu sempre falo isso, é capítulo de um dos meus livros, considere o quanto vale, não o quanto custa. Vamos repetir essa frase? Considere o quanto vale, não o quanto custa. Porque se você põe o foco no que custa, você não compra, e quando você não compra, você não desfruta. É melhor você se perguntar: vale a pena?
Vale a pena passar a noite nessa vigília buscando a glória de Deus? Vale a pena permanecer numa escola de crescimento onde eu estou sendo edificado na palavra, ainda que eu tenha que estender isso por 1 ano de treinamento? Os crentes que avançam, os que cumprem o propósito de Deus, entendem o preço a ser pago porque eles consideram mais o valor daquilo. Os irmãos permaneceram, meia-noite, estava todo mundo lá. Eu acredito que de vez em quando alguém se levantava, esticava o esqueleto, tomava um cafezinho amargo para não dormir, menos o Eutico. O Eutico dormiu. Foi vencido pelo sono. Bom, o Eutico é um capítulo à parte, irmãos. Eu tenho uma mensagem só sobre o Eutico, que eu vou resistir a pregá-la aqui nessa noite. Só faço um comentário. O que aquele rapaz estava fazendo na janela, no 3º andar? Dormiu. Foi vencido pelo sono. Não deu devido valor àquilo que estava acontecendo no interior daquele cenáculo. Perdeu. Os outros ganharam. Você sabe quem é que cresce, quem é que se destaca, quem é que frutifica, quem é que prospera na vida, não só na vida ministerial, espiritual, mas na vida pessoal, familiar, profissional, são aqueles que dão valor ao que está acontecendo e por isso pagam um preço. Eles não vão para a igreja para se divertir, eles não vão para os cultos para simplesmente serem confortados por uma palavra soft, pluft, não. Eles vão buscar consistência para suas vidas espirituais. Eles vão buscar a Deus. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai e achareis. Eles entendem o preço a ser pago e pagam. Vida de igreja tem preço a pagar, meu amado. Quem não paga o preço, quem vem quando está com vontade, quem chega fazendo uma avaliação de qual é a equipe de louvor que vai tocar hoje, para ver se eu me envolvo, esses aí, eles não crescem. E eu vou dizer uma coisa, eles não ficam muito tempo. Quem fica muito tempo na igreja, quem fica a vida toda na igreja, é quem está disposto a pagar um preço para ser conformado à imagem de Cristo e ser transformado de glória em glória na mesma imagem do Filho de Deus. Fala para o seu vizinho, vamos pagar o preço. Eu sei que é preço, eu sei que frequentar uma célula é preço, eu sei que participar de um ministério e muitas vezes ter que chegar aqui 2 horas antes de todo mundo é preço. Eu sei que se preparar como um líder numa escola é preço, liderar um grupo. Mas no reino de Deus, tudo o que funciona, funciona porque alguém está pagando o preço. Vida de igreja tem preço a pagar. Aqueles que vêm buscando apenas um supermercado, então quando vêm que tem um preço a pagar, eles não permanecem. Mas vida de igreja também tem glória e unção. Posso ouvir um aleluia pentecostal da sua parte? Eu vou te dar uma segunda chance. Vida de igreja tem glória e unção. Agora está ficando melhor isso aqui. Agora veja bem, queridos, eu quero explorar só um detalhe aqui, figurativamente, porque Lucas no versículo 8, ele diz assim: havia muitas lâmpadas no cenáculo onde estávamos reunidos. Lucas era médico, detalhista, então parece que ele está somente querendo, já que não dava para bater uma foto e colocar no Instagram, então ele está tentando descrever o ambiente, e ele diz, naquele ambiente, naquele cenáculo, havia muitas lâmpadas. Agora, eu fico tentando imaginar então a cena, já que ele colocou na Bíblia, vamos aproveitar. Que tipo de lâmpada? Incandescente, de LED, como essas? Era? Não. Essa novidade não tinha chegado à humanidade ainda. A luz elétrica. Então, que tipo de lâmpada estava iluminando? Havia muitas.
eram candeeiros, alimentados por azeite, acesos, um aqui, outro ali, outro ali, outro ali. E Lucas diz que havia muita luz naquele lugar. E eu fiquei pensando que no espiritual, essa deveria ser a imagem de uma igreja saudável, reunida, muitas lâmpadas. Agora, veja bem, queridos, às vezes é que os nossos olhos só veem o natural, a não ser que Deus os abra. Mas às vezes as reuniões das nossas igrejas não são tão luminosas quanto deveriam. Sabe por quê? Por causa da mentalidade dos crentes. É muito comum nos tempos de hoje que um crente pense assim: hoje é domingo, eu passei a semana na lida, na luta, estou vazio, preciso ir ao culto me encher, preciso receber uma palavra. Hoje alguém vai ter que colocar a mão na minha cabeça e orar por mim, porque eu estou pó da rabiola, então vou me abastecer. Então, o que é o culto de uma igreja com essa mentalidade? Um bando de lâmpadas apagadas, vazias de azeite, esperando que alguém as encha. Deveria ser o contrário. Aliás, eu quero convocar você para mudar esse fluxo e para da próxima vez que você sair da sua casa para se encontrar com seus irmãos, que antes, eu disse antes, lá no seu lugar secreto, você se abasteça de azeite, você se encha da unção, você permita que o Espírito Santo acenda a sua lâmpada e você venha para esse lugar brilhar na presença de Deus em adoração e se movendo pelo Espírito no meio dos irmãos. E de repente no domingo na comunidade cristã de Barretos chegou uma lâmpada acesa, e outra, e outra, e outra, e centenas de lâmpadas acesas desde o primeiro minuto do culto, todas queimando, todas adorando, todas se movendo no Espírito. De repente você está aí no meio da igreja e Deus lhe dá uma palavra de conhecimento, e no meio dos louvores você procura alguém, põe as mãos e transmite aquilo que Deus lhe deu, e aí se poderá dizer que havia muitas lâmpadas acesas no lugar onde estávamos reunidos. Que tal nos abastecermos em casa e virmos derramar essa luz aqui, irmãos? Se vocês estão fazendo conferência de avivamento, é assim que começa. Começa no seu lugar secreto. Começa no seu altar particular. E quando crentes cheios do Espírito se reúnem, se unem, então o avivamento começa. Diga comigo: vida de igreja tem glória e unção. Mas, amados, eu preciso lhes dizer isso, embora eu não gostaria de fazê-lo. Vida de igreja tem decepção. Vida de igreja tem decepção. No versículo 9 diz que naquele culto abençoado, com tantas lâmpadas, com ninguém menos do que Paulo pregando empolgado, com a mesa posta para a ceia, um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormecendo profundamente durante o prolongado discurso de Paulo, vencido pelo sono, caiu do terceiro andar abaixo e foi levantado morto. O culto foi interrompido por uma má notícia. Um crente caiu. Um crente morreu. Algo que não deveria acontecer naquele ambiente, aconteceu. Eu pergunto, amados, era para o Eutico estar sentado numa janela? Era? Não era. Mas ele estava.
Ele estava e ninguém percebeu, ou quem percebeu não fez nada, e o Eutico morreu. Eu acho que se você está servindo a Deus nessa casa há algum tempo, você já viveu momentos assim, em que sua alegria foi interrompida por uma má notícia. Às vezes é a má notícia do crente que se desviou, que morreu espiritualmente, que caiu. Ele era uma bênção, mas ele se envolveu num relacionamento estranho, e ele se tornou um adúltero, e ele não quer se arrepender, e aquilo choca a igreja, e todos se entristecem. Eu pergunto, era para acontecer? Não era, mas aconteceu. Às vezes é a notícia de que aquela irmã, tão operosa na oração, tão cheia de fé, está nos seus últimos momentos, vencida por um câncer. A igreja orou por ela, o milagre não aconteceu. E todos agora estão lamentando a sua perda. Vida de igreja tem decepção. Sabe por quê? Porque eu não sei se você já se apercebeu disso, mas a igreja não é o céu. Esse é o problema. Muitas pessoas abandonam a igreja porque elas vêm para a igreja achando que chegaram no céu. E a igreja não é o céu. Se você está aqui achando que chegou ao céu, eu quero lhe dizer, antes que você se decepcione, que isso aqui não é o céu. É uma agência do céu. Você sabe o que é uma agência? Uma agência de turismo. Alguém aqui já foi numa agência de turismo? Se você entrar numa boa agência de turismo, eles vão lhe mostrar cada foto e cada plano que você vai sair de lá endividado. Você vai contratar uma viagem. Se eles fizeram bem o seu trabalho, eles colocaram em você um desejo, você resolveu então pagar por aquilo. Mas naquela agência não é o Caribe, é só uma agência. A igreja é uma agência do céu. Sim, nós temos muitas coisas do céu aqui. Nós temos a presença de Deus, não tão densa quanto no céu. Nós temos a comunhão dos santos, nós temos milagres, nós temos tanta coisa do céu, mas não é o céu. Se você está em dúvida, olhe para o seu lado. Pronto. Olhou para a cara desse irmão, já sabe, não é o céu. Não é o céu. Porque é importante nós sabermos e nos compenetrarmos de algo tão óbvio, que a vida de igreja tem decepção. Porque os que permanecem são aqueles que superam as decepções, irmãos. Se as decepções roubam a nossa fé e a nossa alegria de servir a Cristo e o nosso propósito, então nós não permaneceremos, porque haverá decepção em qualquer igreja. Veja, a igreja de Troade era uma igreja apostólica, abençoada, avivada. Então, mesmo numa igreja saudável, apostólica, abençoada, avivada, acontecem coisas que não deveriam acontecer. E nós precisamos superá-las. Amém? Se eu tivesse colocado o meu foco nas coisas que eu não gostaria de ver na igreja, eu teria abandonado o ministério há muitos anos. Mas eu coloquei o meu foco no propósito da igreja. E por causa do propósito e das manifestações da graça de Deus, eu amo a igreja, mesmo não estando iludido quanto à sua perfeição. A igreja não é perfeita, mas é gloriosa. Amém? Vida de igreja tem decepção. Eutico foi uma decepção. Também vai se esperar o quê? De um rapaz que ao invés de estar lá na frente, vai para o fundão. Você lembra da escola, não é? Nada contra, vocês estão aí atrás, pode ser circunstancial.
Mas olha, se é sempre a sua escolha sentar no fundão, eu quero lhe chamar a uma reflexão. Se isso não revela o seu estado espiritual. Porque aqueles que estão bem, que estão sedentos, que estão famintos, eles querem estar o mais envolvidos, o mais perto possível do altar. Talvez o Eutico tenha sido um jovem que, por um tempo, ele era o primeiro a chegar, ele queria a primeira fila, ele queria estar perto da palavra do pregador, mas de repente ele foi se afastando, esfriando. E agora ele estava na fronteira. Olhava para frente, via a igreja. Olhava para fora, via o mundo. E longe do altar dá sono, querido. Longe do altar você vai ser consumido pelo sono. E você vai se tornar a próxima decepção da igreja. Então, aqui eu faço duas exortações. A primeira para os crentes saudáveis, para que eles entendam que às vezes o Eutico vai cair. Não se abalem por isso. Mas para aqueles que estão sendo tentados a se descomprometerem, reverta esse quadro. Você não foi chamado por Deus para ser uma decepção na igreja. Amém? Vida de igreja tem decepção. Mas eu preciso dizer uma última coisa nessa noite antes de orarmos. Vida de igreja também tem milagre e restauração. Se vida de igreja tem decepção, vida de igreja tem milagre e tem restauração. Versículos 10 e 11. Descendo, porém, Paulo inclinou-se sobre ele e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a vida nele está. Porque numa igreja saudável não existe conformismo. Preste atenção. Às vezes nós precisamos superar as decepções, mas nós nunca devemos nos conformar com as decepções. Um crente caiu, o que a igreja faz? Joga a pá de cal sobre ele e segue a vida? Não! Uma igreja saudável vai fazer de tudo para levantar aquele que caiu, vai fazer de tudo para restaurar aquele que morreu. Paulo para de pregar, estava tão bom, estava empolgado, estava na unção, estava no manto, mas alguém precisava do calor de um homem de Deus. Paulo desce, pega aquele rapaz morto. Irmãos, quando a minha Bíblia diz que ele foi levantado morto, eu não creio que isso é uma força de expressão. Eu não creio que a narrativa seja, deram-no como morto, mas quando Paulo chega, diz para os irmãos, não se preocupem que a vida nele está, ou seja, ele não morreu. Não, ele morreu sim. A Bíblia diz que ele morreu. Mas havia um líder inconformado com a morte ali. E Paulo desce, Paulo abraça esse jovem morto. E Paulo transfere para ele o calor do seu corpo. E não apenas isso, Paulo profetiza. Quando Paulo diz, não vos perturbeis, porque a vida nele está. Paulo está profetizando sobre o morto. E o que acontece? Um milagre. Vida de igreja tem milagre. E amados, deixa eu falar uma coisa. Às vezes os milagres são tão recorrentes na vida de uma igreja como essa, que nós nem os consideramos nessa qualidade. Deixa eu fazer uma pergunta e eu quero respostas sinceras, porque Deus não precisa de falso testemunho para manter a sua glória. Quantos de vocês aqui tem na sua vida uma circunstância que você só pode descrever como um milagre? Deus atuou sobrenaturalmente
e mudou as coisas. Não foi humano, foi uma intervenção sobrenatural. Quem tem pelo menos uma história dessas para contar, levante a sua mão. Levante e faça assim. Faça assim. Eu quero que você olhe para os lados. Faça assim. Nós estamos aqui, se eu desse o microfone, então teríamos os testemunhos específicos, e alguns de vocês têm vários, porque na vida de uma igreja tem milagre e restauração, na vida dessa igreja continua acontecendo. O que nós precisamos é tratar milagre como milagre, é dar glória a Deus por aquilo que Ele faz, é contar para todo mundo. Esses dias eu quase esguelo uma irmã que chegou para mim depois de um culto e falou: pastor, eu tenho uma bênção para lhe contar. Eu: pois não, irmã. Ela disse: então, pastor, há 20 anos atrás, eu cheguei aqui a um culto, e eu estava com um problema seríssimo, com uma cirurgia marcada para o dia seguinte. Eu estava com o papel da autorização da cirurgia. Eu me arrastei para um culto dessa igreja. E eu me sentei lá atrás. Eu estava muito mal. E o Senhor, ela contando para mim, pegou a palavra e Deus lhe deu uma revelação, uma palavra de conhecimento. E o Senhor disse que sentia que Deus queria curar pessoas. E eu não fui à frente, algumas pessoas foram à frente. O Senhor insistiu. O Senhor disse: ainda há pessoas aqui que precisam ser curadas. E eu não fui, eu estava me sentindo tão mal. Eu fiquei jogada na cadeira lá ao fundo. Até que o Senhor disse: eu estou aqui falando em nome de Jesus, que há uma pessoa aqui que está com a sua autorização de cirurgia marcada para amanhã. Deus quer lhe curar hoje. Aí eu fui, pastor. E recebi a oração, e no dia seguinte me apresentei. Fui internada e não passei por cirurgia alguma, porque os exames de imagem mostraram que eu estava completamente curada daquele tumor. Glória a Deus, um milagre. Eu olhei para aquela irmã e eu falei: glória a Deus, irmã, mas a senhora me privou por 20 anos de conhecer essa manifestação maravilhosa de Deus. Meu irmão, quando Deus faz um milagre na sua vida, conte para todo mundo, porque o milagre fortalece a igreja. Como termina esse texto aqui? Então conduziram vivo o rapaz e sentiram-se grandemente confortados. A igreja foi ativada por um novo milagre, e assim será nos próximos anos dessa comunidade. Decepções haverão, mas milagres acontecerão, restauração de vidas, ressurreição de mortos, sejam eles espirituais ou físicos, e o nome de Deus será glorificado nesse lugar. E o Paulo, que estava empolgado pregando até a meia-noite, sem ressuscitar um morto, depois que ressuscitou, então, meu filho, estendeu a sua pregação até o dia seguinte. Mas aí também não tinha mais crente com sono, porque a adrenalina da morte do Estevão e do milagre entrou nas veias de todo mundo, e todo mundo ficou muito acordado até o dia romper. E aquela foi uma noite gloriosa na presença de Deus. Diga comigo: vida de igreja. É assim. Eu creio sinceramente que eu não descrevi apenas a comunidade cristã de Troade. Eu acredito que nesses últimos minutos eu descrevi a igreja abençoadíssima chamada Comunidade Cristã de Barretos. E se você concorda comigo, eu quero que você fique em pé, porque nós vamos ter um tempo de celebração na presença de Deus, um tempo de gratidão.
Porque afinal de contas, irmãos, não é só uma história de 30 anos. É uma igreja saudável plantada nessa cidade. Uma igreja da qual a maioria de vocês faz parte. Quantos são aqui da comunidade de Barretos? Quantos são ovelhas dos pastores Eric, Débora? E mesmo você que faz parte de uma outra comunidade saudável, você também tem motivos para nessa noite levantar as suas mãos aos céus e dizer: meu Deus, obrigado. Obrigado, eu faço parte de uma família abençoada. Amém? Eu queria que você fechasse os olhos com o propósito de puxar a memória, com o propósito de valorizar aquilo que a sua comunidade representa na sua vida. E comece a agradecer a Deus pelas rotinas virtuosas desse ministério. Domingo após domingo, célula após célula, reunião de oração após reunião de oração. De novo, e de novo, e de novo, e de novo. Agradeça a Deus por isso, meu irmão. Agradeça a Deus pelas coisas que se repetem e que vão fazendo com que a sua saúde permaneça. A mesa que é posta todos os dias. O banho do Espírito que é derramado e que te limpa e te renova de novo, e de novo, e de novo. Levanta a sua voz, agradece a Deus, puxa pela memória, valoriza os propósitos, valoriza o valor, não o preço, põe o valor acima do preço. Assume diante de Deus o compromisso de continuar pagando o preço nessa casa. Enquanto nós somos conduzidos nessa canção, eu quero te dar tempo para adorar, para agradecer, para valorizar, para dizer: meu Deus, eu faço parte da fotografia de uma igreja abençoada no século 21. Obrigado, Senhor. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, o nome que é maior que todo nome. Toda honra ao teu nome, honras ao teu nome, o nome que é maior que todo nome. Seja exaltado, seja exaltado, seja exaltado, exaltado. Te exaltamos, Deus. Seja exaltado, Deus. Seja exaltado por tudo, Deus. Seja exaltado, exaltado. Te louvamos, Deus. Eu louvo teu nome, louvo teu nome, Manifeste o seu louvor diante de Deus nessa noite. nome que está sobre todo nome. Ele é o Senhor da igreja, o sustentador da igreja. Toda honra ao teu
Obrigado, Senhor, nessa noite, pelo ambiente que Tu crias para nós. Seja exaltado. Seja exaltado. Exaltado. Sabe o que eu quero sugerir que você faça agora? Se junte aos seus irmãos. Quem sabe faça um ciclo aí, 4, 5 pessoas, com os da fileira de trás. Abracem uns aos outros. Vamos levantar um barulho de adoração e de louvor ao Senhor, de gratidão. Levante a sua voz, junto com aquele que Deus levantou para servir ao seu lado. Levante a sua voz e diga: Senhor, obrigado pela nossa história. Obrigado pelas coisas que acontecem nesta família, nessa casa, pela presença do Espírito. Levante a sua voz, agradeça pelas rotinas virtuosas, pelas oportunidades únicas. Agradeça ao Senhor por estar numa casa onde há propósitos, onde há sentido nas coisas que se fazem. Agradeça ao Senhor pelo preço que tem que ser pago, porque sempre vale a pena. Renove a sua aliança, meu irmão. Pagar o preço, se interessar, se esforçar, se manter acordado enquanto Deus está fazendo. E se você está sendo vencido pelo sono, seja despertado nessa noite pelo Espírito Santo. Recebe um novo vigor, recebe fogo no seu coração. Seja fervoroso de espírito novamente. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Te exaltamos por fazermos parte de algo tão especial. Te agradecemos, Senhor, por sermos parte de uma família que te serve. Meu Deus, cura o coração que se decepcionou. Ah, Senhor, se a decepção está sangrando em alguém aqui, derrama o bálsamo, Senhor. Derrama o bálsamo que nos leva a superar, a olhar firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Senhor, nessa noite nós oramos juntos pelos que caíram, pelos que estiveram conosco e caíram, pelos que morreram, Senhor. Nós oramos por eles. Dá-nos a oportunidade de abraçá-los novamente, de trazê-los de volta para a comunhão. Restaura os cativos de Sião, Senhor. Faz milagres nessa casa. Renova as novidades. Meu Deus, surpreenda-nos com os teus de repentes. Que os próximos anos, no meio das rotinas, muitos de repentes nos surpreendam nesse lugar, nas células, nas casas, na comunhão dos santos, Senhor. Nós te agradecemos, meu Deus, por fazermos parte de algo santo na terra. Não é o céu, mas é parte do céu que nós vivemos. Obrigado, obrigado. Abençoa, Senhor, os pastores dessa casa, os líderes dessa casa, para que sejam renovados na visão, no propósito. Meu Deus, para que se mantenham firmes, promovendo as rotinas que precisam ser mantidas, não se curvando diante da ditadura dos shows pirotécnicos, Senhor. Ajuda-os a manterem-se firmes no propósito. Enquanto isso, visita essa casa com avivamento em nome de Jesus.
Amém. E se você pode nessa noite renovar a sua aliança, eu queria lhe conduzir numa oração, mas só com aqueles que podem sinceramente dizer diante de Deus: Senhor, eu te amo, eu amo a casa onde o Senhor me plantou, e eu quero renovar a minha aliança de ser um crente abençoado e frutífero nesse lugar. Se você pode fazer isso, levante bem alto a sua mão e diga comigo: Senhor, nós te damos graças por essa história, por tantas marcas visíveis da tua presença entre nós. Nesta noite, eu renovo a minha aliança, primeiro contigo, mas também com a minha família da fé. Diga: eu valorizo tudo que o Senhor faz nessa igreja, e eu quero cooperar para que seja cada vez mais parecido com o céu. Eu não me tornarei a próxima decepção, em nome de Jesus. Amém e amém. Vida de igreja é uma bênção. Yeah! Amém, irmãos. Queríamos... Essa palavra está dizendo aqui que é um dos capítulos desse livro. O pastor Danilo vai estar ali na entrada. Você pode, inclusive, leva essa mesinha, põe do lado do material que está lá. Queremos agradecer e louvar. Tá melhoradinho. Queremos agradecer ao Senhor pela vida do nosso pastor Danilo. Uma pequena lembrança dos nossos 30 anos aqui da comunidade, para você e a Mônica. Esse casal, o pastor Danilo e a pastora Mônica, tem sido uma inspiração, né? Me lembraram aí que nós estamos como comunidade desde 2017, né? Então o tempo está passando, a gente não está nem vendo, né? São 8 anos que nós temos caminhado com esse pastor que tem sido uma inspiração para nós, que me ouve. Recentemente fui lá na casa dele, chorei, né, pastor? Chorei naquela mesa lá que nem criança. E é muito bom a gente poder ser cuidado como família, né? Podia estar aqui, sozinho aqui em Barretos, mas não. Eu tenho um pastor que está sobre a minha vida, que eu posso abrir meu coração e compartilhar, e tem sido uma bênção. Muito obrigado. Deus te abençoe, seu ministério e família cada dia mais. Obrigado. Você pode dar um aplauso ao Senhor, querido? Glória a Deus. Amém? Lembrando, amanhã é a nossa segunda noite. Hoje foi só para começar, irmãos. Se prepara, que o Senhor vai aumentar o nível de glória, de unção e de poder ainda mais. Amém? Pastor Geraldo Nascimento ministra amanhã a palavra. Pastor Suzano continua na adoração. Amém? Vamos agradecer ao Senhor rapidamente. Pai, te agradeço por essa noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa construção em nós, Pai. Te louvamos, ó Deus. Tu és maravilhoso, Pai. Obrigado, Senhor, por nos permitir fazer parte da igreja, dessa obra, da tua noiva. Muito obrigado, Senhor. Guarda cada um aqui, leva-nos debaixo da tua paz, da tua proteção. E que amanhã, Senhor, seja um derramar da tua presença nesse lugar, Pai. É o que eu te peço, em o nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez.